Era uma tarde quente e abafada no interior do Brasil. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de um vermelho alaranjado, e as cigarras cantavam incessantemente. Marcos, um garoto de 12 anos, morava em uma pequena fazenda com sua família. Ele era um menino curioso e adorava explorar os arredores de sua casa, principalmente a floresta que se estendia atrás da fazenda. Seus pais sempre o advertiam sobre os perigos da floresta, contando histórias de criaturas místicas que habitavam aqueles recantos. Mas Marcos, cético, não se deixava abalar por essas lendas. Naquela tarde, decidido a provar que todas aquelas histórias não passavam de invenções, Marcos resolveu adentrar a floresta sozinho. Armado apenas com uma lanterna e um facão que pegara escondido no galpão, ele se embrenhou na mata. Enquanto caminhava, o silêncio da floresta começava a pesar. As árvores densas bloqueavam a luz do sol, criando um ambiente sombrio e assustador. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas continuou avançando. Após caminhar por cerca de 1 hora, Marcos encontrou uma clareira, onde uma antiga e retorcida árvore dominava o cenário. Cansado, ele decidiu descansar um pouco. Sentou-se ao pé da árvore e observou ao redor. Foi então que notou algo estranho. Um redemoinho de folhas secas surgiu do nada, girando com uma força sobrenatural. O garoto, intrigado, levantou-se para investigar. De repente, o redemoinho cessou, e no lugar onde antes giravam as folhas, apareceu uma figura pequena e negra. O ser tinha apenas uma perna, usava um gorro vermelho e tinha um olhar travesso e penetrante. Marcos reconheceu imediatamente a figura das histórias que ouvia tantas vezes. Aquele era o Saci Pererê. O Saci, com um sorriso malévolo, começou a pular em volta de Marcos, soltando gargalhadas que ecoavam pela floresta. Marcos, paralisado pelo medo, tentou se afastar, mas suas pernas não respondiam. O Saci então começou a falar com uma voz rouca e sarcástica. Ora, o que temos aqui? Um menino corajoso que não acredita em lendas, hein? Zombou o Saci. Marcos tentou responder, mas sua voz falhou. O Saci, percebendo o terror nos olhos do garoto, continuou a provocar. Vejo que está perdido. Quer brincar comigo, menino? Marcos finalmente conseguiu balbuciar algumas palavras, implorando para que o Saci o deixasse em paz. Mas o Saci não estava disposto a facilitar as coisas para ele. Com um salto ágil, arrancou o gorro de sua cabeça e o lançou longe, causando outro redemoinho que cegou Marcos por um instante. Quando a poeira assentou, Marcos percebeu que o Saci havia desaparecido. Aliviado, tentou se levantar e sair correndo, mas percebeu que suas pernas estavam amarradas por cipós que não estavam ali antes. Desesperado, começou a gritar por ajuda, mas o som parecia ser absorvido pela floresta densa sem ecoar. Horas se passaram e a noite caiu. A escuridão envolveu a floresta, e os sons noturnos começaram a se intensificar. Marcos, exausto e ainda preso, começou a ouvir risadas distantes e passos se aproximando. O Saci retornou, desta vez acompanhado de um som sinistro de assovio. Marcos sabia que estava sendo testado, e a única maneira de sair daquela situação seria jogar o jogo do Saci. Está pronto para jogar? Perguntou a entidade, surgindo das sombras com seu sorriso característico. Marcos, sem opções, assentiu. O Saci então explicou as regras. Ele soltaria Marcos, mas o garoto teria que encontrar o gorro do Saci escondido em algum lugar da floresta. Se conseguisse antes do amanhecer, estaria livre. Se não, estaria condenado a vagar pela floresta para sempre. Com um estalar de dedos, os cipós se desfizeram e Marcos se levantou, seus músculos ainda rígidos pelo tempo que passou amarrado. Determinado a encontrar o gorro, começou a correr pela floresta, usando a lanterna para iluminar seu caminho. A cada passo sentia-se observado, e a risada do Saci ecoava em sua mente. A busca se tornou cada vez mais desesperadora à medida que o tempo passava. Marcos vasculhou troncos ocos, subiu em árvores e revirou arbustos, mas o gorro parecia impossível de se encontrar. A cada falha, o assovio do Saci se aproximava, tornando o medo quase insuportável. Finalmente, quando a esperança quase o abandonava, Marcos avistou um brilho vermelho entre as raízes de uma grande árvore. Com o coração acelerado, correu até lá e encontrou o gorro do Saci. Exultante, o agarrou e se levantou, apenas para encontrar o Saci parado à sua frente com um sorriso enigmático. Parabéns, menino, você venceu, disse o Saci, estendendo a mão para pegar o gorro. Marcos entregou o gorro e o Saci, com um movimento gracioso, colocou-o de volta na cabeça. Com o último olhar travesso, ele desapareceu em um redemoinho de folhas, deixando Marcos sozinho na clareira.
Amanhecendo, Marcos conseguiu encontrar o caminho de volta para casa, exausto, mas aliviado por estar vivo. Quando chegou, sua família o abraçou, aliviada por seu retorno. Marcos nunca mais duvidou das lendas contadas por seus pais e passou a respeitar profundamente as histórias folclóricas de sua terra. A partir daquele dia, sempre que ouvia um assovio, ouvia um redemoinho de folhas, Marcos lembrava-se de seu encontro macabro com o Saci Pererê e do jogo sinistro que quase o condenou a vagar eternamente pela floresta.